Bom dia a você, cursista. Estamos aqui na reta final, né, não só do curso, mas na reta final desse ano também, né? Passou bem rápido. Hoje, o curso é Estruturas Avaliativas e Manifestações na Prática. Nós estamos no módulo 3, que é o último módulo, na aula 3. E hoje nós vamos falar sobre a autoavaliação. Mas nós vamos falar sobre a autoavaliação com foco no aluno. Vamos pensar um pouco na posição desse aluno, tá bom? Vou pedir para a Lilian passar. E o objetivo dessa aula é refletir sobre o conceito da autoavaliação e o processo de sua aplicação com fundamentos teóricos no quadro de saberes necessários. Então, nós vamos pensar qual é esse conceito, né? O que é essa... Opa! Ops. O que é essa autoavaliação? Qual é o processo que ela tem, só que nós vamos fundamentá-la em cima do que o QSN traz, né? O quadro de saberes necessários, o último de 2019. Então, para a gente começar a nossa conversa, nós vamos refletir um pouco, né? Qual o significado da autoavaliação? Né? O que essa palavra carrega enquanto conceitos? Pode passar para mim? Então, o primeiro conceito em relação à autoavaliação está relacionado ela diz assim, a gente pegou esses conceitos do dicionário online Michelis, e então nós trouxemos para vocês, né? Então, o primeiro conceito que ele apresenta o dicionário é do significado da palavra procedimento de avaliar-se por si mesmo, ponderação das medidas do próprio grau de desempenho. Então, quando ele traz esse item 1, esse conceito 1, ele não está trazendo só em relação à aprendizagem, vamos dizer assim, aprendizagem escolar, né? Ele está dizendo de uma autoavaliação que é da vida, né? Então, ele fala assim, ó, procedimento de avaliar-se por si mesmo, ou seja, de você, né, de nós, né, nos olharmos. E como que funciona isso? Qual é a situação, né? No dia a dia, no trabalho, muitas vezes se nós organizamos algumas coisas e nós paramos para pensar em nós, muitas vezes das nossas atitudes, comportamentos também relacionados ao comportamento e também relacionado ao quê? Às vezes a fala, muitas vezes a gente não fala assim, não deveria ter falado isso. Por quê? Porque às vezes não passou no momento por um crivo, falou, e aí depois a pessoa, né, pensa, não deveria ter falado isso. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma autoavaliação, né? Pensando, refletindo sobre a postura dela, né, nesse sentido. Então, a autoavaliação, no sentido global, tá? É isso, é olhar para si mesmo diante das situações. Final do dia, muitas vezes a gente pensa assim, esse dia foi bom, consegui fazer, reflete, né? Consegui fazer bastante coisa, tive resultados excelentes, ou, poxa, esse dia não foi bom, olha, eu teria que ter feito isso. Então, é esse processo que é a autoavaliação da vida. Pode ser de coisas simples, como coisas complexas da nossa vida, dos acontecimentos. Então, essa é a autoavaliação relacionada à vida. Agora, vamos falar um pouquinho da autoavaliação no processo pedagógico. Esse PEDAG aqui é que o dicionário trouxe bem assim, é a parte pedagógica. Então, é o quê? Processo de avaliação em que o aluno avalia e mede seu grau de desempenho, atribuindo-se
suas próprias notas, sem intervenção do professor. E aí eu vou dizer para vocês que, apesar do dicionário trazer esse conceito, vou deixar até uma pergunta para vocês aí, né? Não ficou escrita, mas vou deixar uma reflexão. Será que é isso mesmo, a autoavaliação? Né? Será que o aluno, ele dá uma nota para ele e o professor não intervém nessa nota? O professor não fala nada sobre essa nota? Não conversa? Não discute? Né? Até que ponto, né? Até que ponto essa autoavaliação é válida? Né? Até que ponto ela vai fazer sentido? Ela vai ajudar esse aluno a se olhar e prosseguir nos seus estudos? Né? Então, esse é um significado que é bem legal para nós refletirmos se realmente ele é válido ou não. Aí vou pedir para a Li passar, por favor. E aí, dentro daquilo, né, que nós falamos assim, o que é o certo da autoavaliação e o que não é. Então, eu vou começar um pouquinho pela questão do que, como não deve ser aplicada a autoavaliação. Quando o dicionário traz esse conceito, o professor, o aluno vai lá, se avalia, dá uma nota para ele, sem intervenção do professor. O professor pega aquele registro, manda para frente e fica o quê? Fica um processo burocrático. Então, aquela autoavaliação foi só nesse sentido, de ser um processo burocrático. O que também não pode ser a autoavaliação, como ela não deve ser aplicada. Ela não deve ser aplicada apenas no final dos períodos letivos, né? A autoavaliação, ela deve ser o quê? Aplicada continuamente, né? Então, depois nós vamos ver o que deve ser a autoavaliação, em que momentos ela deve ser aplicada, e nós vamos ouvir um pouquinho em relação à questão dos temas, tudo desses momentos. Outra coisa que muitas vezes a autoavaliação ela é utilizada é para questões atitudinais, né? Então, o que acontece? A autoavaliação só traz para o aluno olhar para quê? Para a forma como ele se comporta, como que são as relações pessoais dele na escola, suas atitudes. E também não pode ser isso, a autoavaliação, né? Não pode ser só nesse caminho de olhar a questão comportamental. As atitudes, elas entram na autoavaliação, mas não é só isso. Então, esses 3 itens são itens que não devem ser utilizados na autoavaliação, não deve ser aplicado. Só a autoavaliação ser só como um processo burocrático, ela vai ser um processo burocrático, mas não pode ser só isso. Somente na finalização dos períodos letivos, também não. Por quê? Porque se for só nos períodos letivos, o aluno ele não vai ter tempo do quê? Ele vai fazer uma autoavaliação, mas ele não vai ter tempo do quê? De auto-se regular, de pensar naquilo que ficou faltando, né? No que ele poderia ter se dedicado mais. Então, né? E às vezes até o próprio professor pensar no que poderia ter feito um pouco mais em relação àquela situação do aluno, quando ele refletiu lá e colocou os desafios dele. E somente em questões atitudinais também não, porque senão não vai ajudar, a autoavaliação não vai ajudar no pedagógico. Então, esses são 3 para a gente guardar, que não devem ser aplicadas. Aí eu vou pedir para ali passar, por favor. Tá. E aí a gente vai ler um pouquinho o que o QSN ele diz sobre a questão da autoavaliação. Então, ele diz assim, deseja se formar sujeitos críticos e autônomos. Assim sendo, indagamos. Em quais momentos a autoavaliação é oportunizada aos educandos? De forma individual ou em grupo? Faz-se necessário que todos possam refletir sobre o seu processo de desenvolvimento, seus avanços, seus desafios e suas potencialidades, a fim de promover a aprendizagem com qualidade. Então, o
nós vamos destrinchar o que o QSN fala e observando quais os pontos, né, que são importantes em relação à autoavaliação, né? Então, ele vai indagando algumas coisas que devem acontecer na autoavaliação. Essa citação, não coloquei, está na página 63 do livro introdutório, eu esqueci de colocar aí, tá? Então, a proposta curricular, QSN 2019, página 63 do introdutório. Pode passar para mim, Li, por favor? Ok, então, primeira coisa, autoavaliação. Ela tem, lá no comecinho da frase fala, né? Deseja formar sujeitos críticos e autônomos, né? Então, o intuito é formar o quê? Sujeitos críticos e autônomos. O que entra dentro disso? Também trouxe uma citação do QSN que diz assim: é preciso assumir o compromisso com o desenvolvimento humano e reconhecer o educando como produtor de cultura e protagonista na apropriação e produção de conhecimento em um contínuo processo de transformação e humanização, como destaca Paulo Freire. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção e sua construção. Então, o que acontece nesse sentido, né, da palavra? De formar sujeitos críticos e autônomos. Nós queremos o quê? Formar sujeitos protagonistas da sua própria aprendizagem, né? Crianças, o quê? Que pesquisa, né, da cultura histórica, né, a cultura historicamente já acumulada pela humanidade, mas que faça o quê? Mas que também prossiga com essa cultura, que desenvolva, né, que faça ela, que seja produtor dessa cultura. E para isso, nós o quê? Temos que dar o quê? Para que sejam sujeitos críticos e autônomos. Então, a autoavaliação, quando o aluno faz a autoavaliação, sendo protagonista dessa aprendizagem, o que ele vai fazer? Ele vai refletir sobre o quê? Sobre a aprendizagem dele, né? Como que ele tem se portado em relação ao que tem acontecido na vida dele pedagógica. O que não pode ser a questão da avaliação nesse sentido. Apesar da gente falar assim, o aluno é a protagonista, mas quando nós falamos o aluno é protagonista, é ele participando, é ele pesquisando, mas não é algo que nós deixamos na mão do aluno para ele, por exemplo, faz sozinho. Não. O professor, ele tem aquele papel de mediador nesse sentido. Então, ele não pode deixar o aluno sozinho pensando assim, na minha época, quando eu fazia prova, quando eu fazia avaliação, era tão sofrido, eu chorava, era tanta coisa, e nós já discutimos muito essa questão no curso 1, e de fato nós sabemos como que esse processo da avaliação muitas vezes foi estruturado na escola, né? Sabíamos que muitas vezes ficávamos nervosos, tudo, mas hoje, o que nós temos feito? Nós temos olhado para a prova, olhado para a avaliação, não como um fim, mas como um meio para promover a educação de qualidade. Se deixar falar assim para o aluno, faz a avaliação, a sua autoavaliação, e considerar o que o aluno está colocando, sem discutir com ele a autoavaliação que ele fez, pensar, refletir, o que pode acontecer? O professor, ele pode estar o quê? Deixando de cumprir seu compromisso, porque às vezes o professor, eu não quero ser autoritário como foi na minha época, mas não é isso, né? Não é nem ser autoritário, nem deixar, né, sem cumprir. Qual é o processo? É o mediador, né? Ser mediador, mesmo porque quando toda avaliação e a autoavaliação também ela supõe uma ética, né? Então, dentro dessa ética, é discutir com o aluno, refletir com ele, então ter um posicionamento diante da autoavaliação do aluno. Aí eu vou pedir para a Lilian passar. A próxima reflexão que nós vamos fazer diz de sentido quando aplicar a avaliação, né? Então, quando ela deve ser aplicada.
também está lá naquela frase, né, do QSN, que diz assim, ó, indagamos, em quais momentos a autoavaliação é oportunizada aos educandos? Na verdade, ela traz como uma pergunta mesmo. Então, a autoavaliação, ela deve ser vista como um processo contínuo, ou então, numa finalização de um tema de um ensino-aprendizagem. No processo contínuo, depois, quando chegar no último slide, nós vamos deixar uma atividade para vocês. E é um texto da Nova Escola, que fala sobre a questão da autoavaliação com os alunos, né? E aí, nesse texto, tem alguns exemplos. Então, eles têm um exemplo de uma escola, até a Escola da Ponte, que eles deram um livro para os alunos do 3º ano lerem. Só que não era um livro, assim, daqueles fininhos, que às vezes a criança começa a ler e já termina na hora. Não, era um livro maior, que ela ia ter que ler como? Em partes. E pelo que eu entendi ali no texto, era a primeira vez que a turma ia fazer isso. Então, no meio desse processo, no meio dessa leitura, eles fizeram uma autoavaliação com as crianças e eles discutiram com eles sobre essa autoavaliação, sobre os desafios, como que estava sendo. Então, assim, é bem bacana a gente olhar para esse processo contínuo. Por quê? Porque o processo contínuo, né, naquele meio da aprendizagem, no desenvolvimento, a criança tem chances de se autorregular. Por quê? Porque ela vai refletir sobre como está acontecendo a autoavaliação. Né? A Jussara Hoffmann, boa parte dessa apresentação, tirei como base, né, o QSN, ela diz assim, ó, um processo de autoavaliação só tem significado enquanto reflexão do educando, tomada de consciência individual sobre suas aprendizagens e condutas cotidianas, de forma natural e espontânea, como aspecto intrínseco ao seu desenvolvimento, e para ampliar o âmbito de suas possibilidades iniciais, favorecendo sua superação em termos intelectuais. Então, e outra coisa que ela fala também aqui, que esse processo vai ajudar muito o aluno. Por quê? Porque ele e aí nós podemos pensar em nós também, né, refletimos para nós, quando nós sentamos para refletir, para escrever alguma coisa, nós fazemos o quê? Nós refletimos sobre as nossas condutas, né? Então, nós refletimos sobre a nossa aprendizagem. E nisso, o que é? Pode o quê? Nos ajudar. Muitas vezes, nessa reflexão, vai ter fala, puxa, é assim. E é aí que entra o papel mediador do professor, nessas reflexões com o aluno. Aí, ó, vamos continuar aqui, ó. Toda vez que o educando reflete de forma crítica sobre uma atividade realizada, tendo a não atingir o objetivo desejado. Então, ele fez, assim, no finais de atividades também, às vezes nem terminou o tema, mas como no final de alguma atividade, refletir, né, se aquilo foi alcançado o objetivo, quais são os pontos, quais foram os processos. E uma atitude, esse processo leva à autoavaliação. Sobre as questões de atitudes também, ela, como eu falei, né, ela faz parte, mas ela não pode ser só isso, né? Então, às vezes o comportamento, às vezes tem algum conflito dentro da sala de aula, e aí o professor faz a autoavaliação, que pode ser individual ou coletivo, vou falar sobre isso também. E a Jussara Hoffmann, né, tem uma citação dela aqui que fala, ó, um processo contínuo de autoavaliação está no cerne da relação entre educadores e educandos. E quando ela traz essa frase, ela não fala só da parte pedagógica, ela também está falando da questão das atitudes, né? Então, faz parte, por quê? Porque o professor vai trabalhar como mediador, né? Ele vai estar lá nessa relação com o aluno para ajudar ele o quê? A se desenvolver. Li, pode passar, por favor. E aqui também tem mais uma pergunta, porque, deixa eu pegar aqui do QSN, fala, né, sobre que pode ser individual, né, tem uma frase do QSN, naquela frase, né, tem um trecho que fala, né, ela pode ser individual ou ela pode ser em grupo. E aí, como que é isso? Como se dá essa questão? Ela depende do objetivo do educador em oferecer a autoavaliação ao educando.
Quando ela pode ser, por exemplo, essa que eu falei da Escola da Vila, pelo que eu entendi lá, ela não foi individual, ela foi em grupo, ela foi coletiva e cada um foi expondo. Mas a autoavaliação individual, ela vai trazer uma reflexão maior, né? Então, o professor é que ele vai olhar, né, em termos de qual é o momento de dar uma individual, qual é o momento de dar uma em grupo, certo? Pode passar ali. Aí aqui, essa pergunta é o intuito da avaliação, né? Qual é o objetivo dessa avaliação? O intuito da avaliação é que os educandos possam refletir sobre seu processo de aprendizagem. Não é uma tarefa simples, nem para o educador, nem para o educando. Por quê? Porque muitas vezes é difícil olhar, né? Se olhar e fazer essa reflexão. Ou então, por exemplo, o professor vai discutir a autoavaliação com o aluno. Pode até ser na questão individual. Aí o aluno fez a autoavaliação dele. Será que se o professor for conversando com ele, ele vai perceber outros detalhes? Então, assim, de fato, não é algo que é uma construção, né? É uma construção, por isso que fala que não é uma tarefa simples. Nós sabemos disso, porque muitas vezes, né, no dia a dia, nós não conseguimos fazer essa autorreflexão. Muitas vezes, né, nós vamos falando assim, não, mas não fui eu, não tem culpa, não foi assim, e nós vamos tocando, né? Então, é uma tarefa difícil olhar para si mesmo. E para o professor, é mais difícil ainda auxiliar esse aluno a ter essa reflexão e fazer parte da vida, não só escolar dele, mas da vida mesmo, né? Pode passar ali, por favor. Um instrumento, o instrumento método, né? A autoavaliação, ela pode ser escrita ou ela pode ser pela oralidade. Então, escrita, o professor pode pedir para o aluno fazer fazer uma redação, um texto sobre o que ele quer autoavaliado, o aluno, mas também ele pode fazer, como esse da nova escola que eu falei, algo no quê? Na oralidade, né? Os alunos estão em grupos e vai fazendo a autoavaliação ali daquela atividade, daquele tema, pela oralidade. Então, pode fazer dessas duas formas. Pode fazer também com fichas, né? Não só o aluno fazer o texto, mas também como o aluno responder, né? Que eu coloquei o método utilizado com boas perguntas. Então, para responder aquelas perguntas, ele vai fazer o quê? Boas reflexões. E aqui, a Jussara, né? Ela coloca também algumas sugestões das perguntas, né? Então, ela diz assim, ó, o professor poderá desencadear tais processos contando histórias também, fazendo perguntas, através de conselhos ou críticas verbais, corrigindo ou fazendo anotações em tarefas e exercícios, conversando com os alunos individualmente ou reunindo o grupo para conversar. Há questões que podem ser feitas a qualquer momento do processo. E ela dá algumas sugestões em relação às perguntas, né? O que se está aprendendo? O que aprendi nesse tempo? É bem pessoal mesmo do aluno, né? Como se aprende na questão da convivência, né? Que aí está falando sobre o quê? Sobre as atitudes. De que forma poderia aprender, conviver melhor? Como poderia agir, participar para aprender mais? Que tarefas e atividades foram realizadas? O que aprendi com elas? O que mais poderia aprender?
O que aprendi com meus colegas e professores, a se fazer tal atividade ou alguma atitude, né? A ser e a fazer. De que forma contribuir para que todos aprendessem mais? Então, são boas perguntas que vão fazendo o quê? E tem muitas outras, né? São boas perguntas que vão fazendo com que o aluno reflita sobre a aprendizagem dele, sobre atitudes dele, e que leve ele ao autoavaliação, né? E quando nós falamos em autoavaliação, não dá para dizer que também faz parte o autoconhecimento, né? Olhar para si. Pode passar ali. Tá, eu vou abrir para vocês para a gente conversar um pouquinho, né? Mas eu queria também dizer assim, né? Quando nós falamos sobre a autoavaliação, né? Nós trouxemos o foco no aluno. Esses dias atrás eu achei super interessante. Eu estava fazendo uma aula e meu filho estava aqui do meu lado, né? E a professora estava falando justamente sobre a questão da autoavaliação. Foi até a professora Lilian que deu uma aula nesse curso sobre a produção e a escrita. Aí ela comentou da autoavaliação. Meu filho escutou e depois ele falou assim, mãe, então autoavaliação é, por exemplo, se eu estou jogando e eu ganho ou eu perco, eu pensar o porquê eu ganhei ou porquê eu perdi. Olha que interessante, ele pegou rapidinho o que era a autoavaliação, né? Então, ela é importante para a vida. E aí eu também queria falar um pouquinho, não só no foco desse aluno, né, dele participar, dele ser ativo nesse processo, de olhar para ele e participar. Por quê? Porque muitas vezes, quando ele for refletir, o que vai acontecer dentro desse processo, nessa reflexão, né, ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai se conhecer e ele vai mudando, muitas vezes, o quê? A própria conduta em relação à aprendizagem dele. Ele vai tomando esse processo que nós dizemos que é o processo do quê? Do protagonismo da criança, que é o que mais nós desejamos, né? E aí eu queria trazer também aqui um outro pedaço, né, da Hoffman, que ela diz assim, ó, ao pensar e escrever sobre suas estratégias de aprendizagem, explicar, por exemplo, por que resolver um problema de matemática utilizando-se de determinados cálculos, o aluno objetiva tais estratégias, pensa sobre sua própria forma de pensar, alargando o campo de sua consciência sobre o fazer e sobre os conceitos e noções implícitos ao fazer. Então, olha como que é interessante, ele vai pensando sobre como ele fez determinada atividade, isso é uma autoavaliação, e ele vai pensar nos passos dele, né? Ele vai refletir sobre a reflexão que ele fez para resolver aquela atividade. E um outro aspecto também que ela traz é o seguinte, ó, o estudante é um papel relacionado ao professor. E o que acontece durante essa autoavaliação? Ó, o estudante tenta aprender ou agir de determinada forma, mas ele não consegue. O professor sabe, muitas vezes, como ele poderia agir, o que deveria aprender, mas sabe também que não adianta mostrar ou ensinar, porque ele deverá contribuir, construir tais conceitos ou atitudes para que se constituam verdadeiramente suas aprendizagens. Ambos desenvolvem processos reflexivos no sentido de buscar a melhor forma de prosseguir. Então, o que ele está dizendo aqui? O que ela está dizendo aqui? Que muitas vezes, né, nós como professores, nós olhamos para os nossos alunos e nós entendemos o que está, qual é esse desafio que o aluno tem, né? Qual é o que está faltando ali, né? Essa lacuna, né? Tanto em relação ao comportamento quanto em relação à aprendizagem, mas que muitas vezes só apenas levar essa informação para o aluno não é o suficiente, né, para o educando. É o processo de refletir, de ajudar ele a refletir no que está faltando para que ele construa esse conhecimento. E a partir daí vai ser o quê? Ele vai ser e fazer, né? Ele vai saber
como se dá esse processo, ele vai interiorizar esse aprendizado, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes só dar a resposta, só dizer para ele o que é certo, não é o bastante, porque muitas vezes a gente, né, nós ouvimos alguma coisa, mas mais do que ouvir é a prática, né? Mais do que saber é o quê? É o vivenciar. Então é isso, é esse processo que ela diz aqui do vivenciar. E esse processo, ele é construído juntos, professor e aluno. Por quê? Porque o professor, quando ele percebe essa lacuna, e ele vai tentar ajudar o aluno, ele não vai informar, mas ele vai refletir. E nessa reflexão de como chegar nesse caminho com o aluno, o que vai acontecendo? Ele também vai aprendendo, né? Então, é uma troca que permanece sempre, né? Não dá para a gente esquecer aquela tríade, né? Ensino, aprendizagem e avaliação, né? Isso é um círculo, né? É uma aliança, vamos dizer assim, né? Porque ela é um processo que vai e volta, um processo que vai e volta sempre dentro da aprendizagem, né? Dentro da escola. E também queria falar um pouquinho, que não é o foco aqui, mas desse processo de autoavaliação do próprio professor. Porque muitas vezes, o que acontece? O professor prepara uma aula, por exemplo, né? Isso já, com certeza, vocês vão se lembrar, eu vou dar um exemplo, e vocês vão se lembrar que já aconteceram com vocês, né? Porque não foi só comigo, né? Aí, por exemplo, prepara uma aula. Aí, preparou uma aula, aí você pensa assim, poxa, essa aula foi o máximo, né? Eu preparei, assim, é top. E aí, quando chega e vai ministrar a aula, vê que não deu certo, que não respondeu aquilo que esperava, não foi, os alunos não ficaram entusiasmados, nada. E aí, o que acontece? Essa autorreflexão, ela é muito importante para o professor. E quando o professor também prepara uma aula, que ele percebe, fala assim, uma aula simples, está ali, e vai, às vezes, quando ele percebe, a aula fica 10 e os alunos se interessam, eles engajam naquele aprendizado, também o professor vai parar o quê? Para se autoavaliar. Então, dentro dos resultados das avaliações, dos resultados da autoavaliação dos alunos, é necessário que o professor também mantenha essa autoavaliação. Por quê? Porque muitas vezes ele vai perceber que há alguma lacuna na questão do ensino, né? Então, esse processo ele é muito importante. Quem participou, assim, quem já fez o curso 1, as primeiras aulas nós falamos sobre a filosofia, né? A educação e a filosofia. E o que nós falamos sobre isso? Nós falamos que filosofar é o quê? É ser crítico, né? Em pensar sobre algo, né? Em pensar sobre a própria existência, em pensar sobre os próprios valores, né? E a autoavaliação, ela faz parte dessa questão, né? Então, tanto por parte do aluno, quanto por parte do professor, ela é importante, porque senão, por exemplo, quando nós falamos no primeiro slide, deixar para fazer a autoavaliação só no final dos bimestres, mas ela não tem esse intuito, né? Ela tem o intuito do quê? De autorregularizar a educação, de mostrar caminhos, de mostrar meios para que se atinja os objetivos necessários, para mostrar desafios, né? Para mostrar superações, né? Então, para mostrar muitas coisas. Por isso que, quando nós falamos sobre, trazendo aqui a questão da filosofia, a filosofia na educação e relacionada à avaliação, ela fala justamente sobre isso. Não pode ser só no final, ela tem que ser contínua, ela tem que ser no início, no meio, no final, né? Ela tem que ser em todo momento, né? Então, queria deixar sobre a autoavaliação para vocês, era isso. E aí eu queria ver, vou abrir um pouquinho, aí depois eu já passo os recados finais,
para a Marta, se ela queria trazer alguma coisa, a Lilian também, se quiser trazer alguma contribuição sobre a autoavaliação, o que vocês, né, pensam, o que vocês acharam, se eu conseguir explicar também, né, de acordo, se tem alguma dúvida. Sim, bom dia, Marta. Eu acho que, assim, a autoavaliação, na verdade, às vezes o aluno, o educando, tem aquele receio das avaliações outros instrumentos, mas, na verdade, a autoavaliação, se nós formos pensar, é a avaliação mais difícil de fazer, porque é uma avaliação em onde eu preciso identificar aonde eu estou. Às vezes é mais fácil o outro apontar. Ah, eu fiz uma prova e tá ali, eu não sei. Mas quando eu me avalio, na verdade, o meu olhar ele tem que ser ainda mais crítico nesse sentido de realmente ser honesto, para enxergar aonde eu estou, aonde eu preciso melhorar. Então, eu acho que é um desafio tanto dentro do processo educativo, quanto do processo assim, pessoal, porque eu acho que nós não temos esse hábito de nos autoavaliar. Se nós tivéssemos, eu acho que a gente erraria muito menos e ganharia muito mais, né, de perspectiva pessoal e de educacional. Muito bacana. Obrigada, Si. De nada, verdade, Lili. E uma das coisas também que eu não falei, mas quando eu estava estudando eu vi, que fala, né, quando o aluno, às vezes, ele vai fazer a autoavaliação, tanto educacional quanto de atitudes, procedimentos, muitas vezes, por isso que precisa da mediação do professor, porque entra muito como também ele se vê, a sua autoimagem. Então, se é um aluno que às vezes apresenta mais desafios, mais dificuldades em relação a, assim, às vezes ao ano que ele está, tudo, provavelmente a imagem desse aluno vai ser baixa, né? E essa autoavaliação, o professor vai poder diagnosticar isso e vai poder o quê? Ajudar o aluno a prosseguir, a se melhorar também, a entender que todos têm desafios, que cada um tem de uma forma, né? Isso é bem legal, porque mostra também, né? Se o aluno conseguir for sincero, escrever, o professor consegue captar essa questão, né? Muito bom. Marta, e eu acho que é bem difícil mesmo nós olharmos para nós mesmos, é como você falou, né? Como eu falei, é mais fácil a gente falar, ah, fulano, não fui eu, do que nós, né? Marta? Oi, bom dia. Bom dia. Como a Lilian disse, a gente tem que ser crítico, né? E tem que tomar muito cuidado com né? E você ser honesto, sincero. Ou de repente até fantasiar alguma coisa, né? Você fantasia alguma coisa e coloca ali, né? Talvez até a minha câmera não abre. Interessante. Não tem jeito. Fica tranquila. Então, e assim, eu penso nisso, sabe? De não fantasiar algo que eu gostaria de ter feito, ou, né? E colocar ali também. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque realmente é muito mais fácil o outro apontar para você e falar, né, onde você acertou, onde você errou, do que a gente mesmo enxergar na gente, né? Muito mais fácil. É verdade. E é legal isso, porque, como a Lilian falou, se nós tivéssemos esse hábito, o que iria acontecer? Com certeza erraríamos menos, né? É verdade. Né? Assim, a gente vai criando alguns hábitos, né? Por exemplo, eu, quando termino a aula, assim, na minha mente, assim, eu já faço, assim, essa avaliação de aonde isso aqui não deu, isso deu certo, isso não deu certo, Legal. sabe? Amanhã eu já vou fazer de tal forma, vou tentar de tal forma para ver se melhora. Então, eu já tenho isso comigo agora. Eu não fazia isso, sabe? Eu não fazia isso e ficava pensando, mas
não tinha essa agilidade mental, né? De já fazer, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Amanhã eu vou fazer de tal forma, né? Vou mudar aqui, vou mudar ali. Eu não tinha essa habilidade, agora eu já tenho. Então, Certo. assim, no decorrer, né? No decorrer do tempo, com as aprendizagens, tudo que a gente procura, a gente vai fazendo essa associação na nossa mente, né, e conseguindo fazer essa avaliação, assim, do dia. Muito bom, isso é muito importante. Você está falando aí, eu estou lembrando que quando eu entrei na educação, eu trabalhei no começo em uma escola particular infantil. E eu tinha que preencher o semanário, né? Entregava para a coordenadora, acho que era na segunda-feira, eu sempre fazia de segunda para segunda. E durante o final das aulas, eu tinha que fazer o relatório de bordo, né? De como foi a aula, com as crianças que falaram alguma coisa, tudo. Então, isso é uma autorreflexão também, É né? Uma verdade. autoavaliação. Era bem interessante. E é bem esse processo que você está falando que você faz. Porque se nós, a gente, é aquilo que, você participou do curso 1, né? Sim, eu fiz. Eu lembro. É bem aquilo que nós conversamos no princípio em relação à filosofia. Se nós não refletirmos, nós vamos fazendo as coisas, fazendo, e sem olhar os resultados, né? Sem parar para pensar. E passa muito rápido, né? O ano passa muito rápido, o ano Nossa, letivo. voando. A nossa vida passa muito rápida, É verdade. né? Então, essa reflexão é bem importante de ter. Muito bom, obrigada, viu, Marta, pela Imagina. contribuição. Então, eu vou só passar os recados finais e eu trouxe também, eu quero fazer uma leitura de uma história para vocês, deixarem para vocês. Mas antes eu vou passar os recados finais. Espera aí. Li, você pode rodar para mim? Tá, então não, é um antes, desculpa, é que eu vou falar da lição, aqui, as atividades. Então, como eu comentei durante a aula, a gente vai deixar, né, nós vamos deixar a leitura do texto. Ele chama Autoavaliação, como ajudar seus alunos nesse processo. É da Nova Escola, é um texto bem, bem tranquilo para ler, bem gostoso. Eu acho que ele tem, são poucas páginas, eu não lembro se são 6 ou 7, mas as letras estão grandes, é bem rapidinho. E ele traz alguns exemplos, e vocês vão ver que ele vai conversar muito, né? O que deve ser feito, como deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, ele vai trazendo também esses exemplos. E nesse texto, ela vai falar sobre as questões de atitudes, procedimentos e as questões pedagógicas. Então, vai explicar que não devem ser juntas, bem legal. E traz o exemplo da Nova Escola e um outro exemplo de uma outra escola, que aí eu não quis falar para vocês poderem fazer a leitura. Então, vocês vão gostar bastante. E depois nós vamos pedir para responder no fórum. Olha, hoje, como eu disse, né, a princípio, nós estamos na penúltima aula do curso sobre avaliação. Então, nós vamos pedir para vocês fazerem essa reflexão de como foi o seu aproveitamento no curso, nos 3 aspectos. Então, desde quando começou o curso, em agosto, né, quando começou o curso lá nesse segundo semestre, até agora, né, em relação às atitudes, em relação aos procedimentos, em relação ao conteúdo. Mas essa avaliação não é a avaliação do curso. Nesse momento, não é a avaliação do curso, é a autoavaliação de vocês. Então, como que foi as atitudes de vocês em relação ao curso, qual foi os procedimentos de vocês em relação ao curso e em relação ao conteúdo, como vocês lidaram, né, com ele. E aí vocês vão responder no fórum. Não precisa ser uma reflexão imensa, mas que ela tenha, né, que ela faça sentido para vocês e que possa ajudar para os próximos cursos, tá? Então, não é a avaliação do curso, tá? Lembra aquilo que a gente falou, né? É difícil, às vezes, a gente olhar para a gente, né? Então, não avaliem o curso. A avaliação do curso vai ser outro momento. Avaliem a sua participação no curso, tá bom? Se autoavaliar. Pode passar a próxima ali, por favor? E, por fim, os recados finais, né? Mas ainda aqui não é por fim, né? Ainda vou contar a história, tá?
A última aula, ela é dia 30 de novembro, que é a terça-feira que vem. Só que o que acontece? É o dia da escolha nas escolas, na sede. Então, a gente não vai conseguir, nem vocês vão conseguir participar, nem nós vamos conseguir fazer, né, dar a aula, porque nós vamos estar também na escolha. Então, e se nós deixássemos para outra terça-feira, ia ser no dia 7 de dezembro. Como vocês têm muitas coisas na escola para fechar, porque essa época a gente sabe que é muita coisa para fechar, e nós também temos que fechar outras coisas lá na secretaria, fechar a avaliação, tudo. Nós não vamos dar aula no dia 7. O que nós vamos fazer? Nós vamos gravar a última aula, e a partir do dia 2 de dezembro, que é na quinta-feira, ela já vai estar disponível lá no site. Ela já vai estar disponível lá no AVA, a partir de quinta-feira, dia 2. E aí vocês vão poder assistir. E aí, o prazo final para a entrega das atividades é no dia 7 de dezembro. Então, quem ainda tem aula para assistir, tem alguma atividade para fazer, deixou, pulou alguma, tenta se organizar, vão ter de hoje até dia 7, praticamente são 2 semanas, para poder fazer as atividades. Se tiver alguma dúvida, algum problema, entre em contato conosco na secretaria. Nós somos do núcleo de avaliação, né? O telefone tem o ramal, que é o 2475-7300, tem o ramal 7349, ou manda para nós, né, através do AVA, por e-mail, qual está sendo sua dificuldade, o que você está precisando, para que nós possamos te ajudar, né? Porque às vezes a pessoa já fez tanta coisa, mas parou quase no final. Então, uma pena aproveitar o curso, mas também ter as horas, ter o certificado. Então, não esquece, terça-feira que vem, dia 30, não tem. Dia 2, nós vamos deixar disponível a gravação da aula, então vai ser gravada, e dia 7 de dezembro, a gente, né, no final do dia, nós vamos fechar o AVA para a gente poder já fazer o fechamento final desse curso. E aí, precisando de alguma coisa, entre em contato conosco. Bem, a semana que vem não sou eu que vou dar a aula, então quero deixar uma história aqui para vocês. A Érica que vai dar aula semana que vem, né? Ela faz a despedida também, né? Eu quero desejar para vocês aí um bom resto de ano, né? Que 2022 possa ser um ano muito melhor, né? Do que nós tivemos desse ano. Que tudo que vocês ouviram aqui no curso possa auxiliá-las para o próximo ano letivo, auxiliar seus alunos, auxiliar na vida de vocês. E aí eu quero deixar uma história que chama Perseverança. Ela está aqui nesse livro, chama Contos da Carochinha, do Figueiredo Pimentel. Então chama Perseverança. Diz assim. De um velho provérbio, aquele que procura encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quero ver, disse um dia um corajoso moço, de grande força de vontade, se tal máxima é verdadeira. Com essa resolução, partiu para Bagdade, na Arábia, e foi procurar o grão-vizir. Senhor, disse ele, vivi muitos anos uma experiência tranquila e serena, mas aborreci-me dessa monotonia. O meu patrão repetia todos os dias que aquele que procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Tomei, por isso, uma resolução decidida. Quero casar-me com a filha do sultão. No dia seguinte, viu voltar, e no outro, e todos os outros dias, sempre com a mesma firmeza de vontade. Uma manhã, na hora de audiência, o próprio sultão ouviu o audacioso moço exprimir sua resolução. Surpreendido por tal estranha ideia e desejando divertir-se, disse: um homem que se distinguisse pela sua família, coragem, sabedoria, por qualquer façanha, desejando despojar minha filha, seria natural. Mas você,
Quais são os seus títulos que o recomendam? Que tem feito de notável? Para ser meu genro, é preciso, pois, que se faça conhecido, tomando parte em qualquer empresa arriscada. Olhe, há tempos passados perdi no Rio um diamante de extraordinário valor. Aquele que o achar, aquele que o achar terá a mão de minha filha. O moço, contente com essa promessa, foi estabelecer-se às margens do rio. Todas as manhãs, em um pequeno vaso, tirava água e derramava sobre a areia. Os peixes, inquietos com sua perseverança e receosos de que chegasse a esgotar o rio, reuniram-se em conselho. Que pretende esse homem? Acharam um diamante que o sultão perdeu aqui. Então, aconselhou o velho soberano dos peixes. Acho que devemos restituí-lo, porque vejo a sua força de vontade. É capaz de esgotar a última gota do nosso rio, do que renunciar ao seu próprio projeto. Os peixes aceitaram o conselho e depuseram o diamante no vaso. O moço levou ao sultão, que cumpriu sua promessa, dando-lhe a filha em casamento. Né? Então, deixo para vocês essa história como um presente, para que vocês mantenham, né, a perseverança em todas as coisas da vida de vocês. Tá bom? É isso. Obrigada, Marta. Obrigada, Lilian. E não se esqueçam que quinta-feira que vem já está a gravação, tá bom?